E o próximo painel, processo de desestatização dos portos. Nós temos o Dr. Fábio Lavor, da SNPTA, Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, o Dr. Marcelo, superintendente do Porto de Itajaí, e a mediadora, a Melissa, que eu já vou apresentá-la e já vou passar a palavra para a Melissa. Eu gostaria, Dr. Fábio, Dr. Marcelo, de enaltecer o papel de vocês de missionários da desestatização. Eu assisti, nessa semana, vocês estiveram em Brasília na Export Brasil, um evento muito interessante, e eu aprendi um pouquinho mais sobre desestatização. É uma inovação que o Brasil está trazendo, é algo novo, e por mais que vocês estejam saturados de abordar esse tema, vocês são os verdadeiros missionários para disseminar, para orientar, para esclarecer, para tirar dúvidas. Eu agradeço a participação do Dr. Fábio, do Dr. Marcelo. O Dr. Júlio, devido a um problema local lá no Porto, junto ao governo do Estado do Espírito Santo, ele, infelizmente, não estará neste painel, e com isso a gente tem mais tempo também para o debate, lamentamos, mas a gente tem mais tempo para o debate posterior. Então, eu já apresento a mediadora Melissa Aragão de Souza, que é assessora de comunicação da Portonave, Terminais Portuários de Navegantes. Tudo bem, Melissa? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Por favor, Melissa, é com você. Obrigada, professora Ademar. Obrigada a todos. Para introduzir esse tema, como o professor Ademar já falou, a gente vem com o tema da desestatização dominando os fóruns do setor portuário de uma forma geral. O governo federal tem estudado os modelos de gestão e exploração dos portos há algum tempo, e tudo que a gente lê diz respeito à busca de um melhor modelo, ou um modelo mais eficiente e flexível, que possa ampliar o potencial de investimento por meio de recursos privados. Então, é sobre isso que a gente vai tratar aqui, com duas pessoas que são sumidade, que são unanimidades no setor, pelo conhecimento técnico que já possuem. Primeiro, a gente vai ter o Favor Teixeira, o Dr. Fábio, que é diretor do Departamento de Novas Outorgas e Políticas Regulatórias Portuárias da Secretaria Nacional de Portos, Transportes Aquaviários, e depois o Dr. Marcelo Salles, que é superintendente do Porto de Itajaí. Eu abro a palavra para o Dr. Fábio e depois a gente abre o debate. Obrigada. Obrigado, Melissa. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Agradecer inicialmente o convite da Organização Nacional de Esporte, de poder estar aqui discutindo, apresentando as nossas diretrizes, nossas premissas, como é que o governo federal e, em especial, o Ministério da Infraestrutura enxerga essa oportunidade de começar as desestatizações das autoridades portuárias. E, enfim, agradecer as palavras. Achei assim, já ganhei minha semana, Se ser colocado no mesmo patamar do Dr. Marcelo Salles, como ambos sumidades, já estou muito lisonjeado com isso. Marcelo Salles é um dos meus mestres do setor portuário, tive a honra de trabalhar com ele aqui na Secretaria, e é um grande parceiro, realmente, nesse projeto de desestatização que a gente pretende fazer para alguns portos, dentre eles o Porto de Itajaí. Professor Ademar, agradeço uma vez o convite, em nome do nosso ministro Tarcísio, em nome do nosso secretário Diogo Piloni. E só assim, você vai passar a palavra para o doutor Marcelo, eu já posso começar falando? Como é que funciona a dinâmica, Melissa? Me perdoe. Você pode começar falando a sua parte, depois a gente passa para o doutor Marcelo e faz o debate ao final. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez agradecendo o convite e já me colocando à disposição para continuarmos os debates. Esse movimento de desestatização, como eu falo, das autoridades portuárias, vem, enfim, é um movimento que a gente já vinha pensando aqui na Secretaria de Portos há um tempo e está sendo o que a gente chama de um movimento natural. A gente teve lá em 93, com a Lei dos Portos, a revogada 8.630, a gente já teve
um aumento muito grande da participação do setor privado na operação portuária, por meio dos arrendamentos, dos contratos que até então era novidade. Isso trouxe, à época, um salto na qualidade dos nossos serviços. A gente teve muito investimento nos nossos portos, a gente teve uma melhoria na gestão dos arrendamentos portuários e tivemos, mais recentemente, uma nova lei, a Lei 12.815, de 2013, que traz uma série de novidades e também tenta trazer novos instrumentos de gestão que buscam a mesma coisa, que buscam aperfeiçoar a nossa operação, que buscam reduzir o custo do Brasil, que buscam trazer investimentos para o setor portuário. A gente sabe que mais de 95% da nossa balança comercial passa pelo setor portuário e nada mais justo que a gente tente o tempo todo aperfeiçoar os nossos instrumentos. Tivemos, por exemplo, uma das grandes mudanças foi o fim da distinção entre carga própria e carga de terceiros, e isso fez com que a gente teve uma procura maior para a instalação de novos terminais privados, além de novos para os terminais que já existiam, trazendo investimentos também para os terminais privados que já tinham, então ampliando o leque de investimentos, e trouxe algumas linhas para os portos públicos. Uma delas, que a gente já vem trabalhando, que é o programa de arrendamentos, que a gente começou em 2013, fizemos as primeiras licitações em 2015, já fizemos mais de 30 licitações de arrendamentos, de combustíveis, de grãos, de minérios, de celulose, como os últimos agora lá no Porto de Santos. Temos mais 4 leilões marcados agora para o dia 18 de dezembro lá na B3, em São Paulo, 2 terminais em Aratu, um terminal em Paranaguá e um terminal Paranaguá e um terminal em Maceió, ligado ao CODER. Então, é um programa que já está, como a gente brinca, já está com um pipeline muito bem desenhado, muito bem montado, e que mais do que isso, que o mercado já internalizou a sua lógica. Você pegar, como falei, a gente começou em 2013, fizemos a primeira rodada de audiências públicas em 2013, à época tivemos algo em torno de 5.000 contribuições para os documentos que a gente recebeu, para o EVTEA, para o edital, para o contrato. Isso passou mais de um ano no Tribunal de Contas da União sendo discutido e aperfeiçoado também. O Tribunal nos ajudou muito e o Tribunal é um parceiro nesse nosso programa de arrendamentos. Boa parte desse nosso sucesso se deve também ao apoio que o Tribunal de Contas dá e ao selo que ele concede aos nossos estudos. Só que a gente entende que a gente tem que ir além. A gente não pode ficar unicamente trabalhando com os arrendamentos com isso, Melissa, porque a gente olha para fora do Brasil, a gente olha para o que a gente tem de benchmark internacional. E o grande benchmark internacional é o benchmark onde a autoridade portuária tem mecanismos e liberdade de gestão portuária. E isso a gente não tem no Brasil. Eu brinco, que até falei essa semana no Brasil Export, quando você teve aqui, que a gente tem um modelo landlord, que é o modelo mais aplicado realmente no mundo, é o modelo que a gente enxerga, que é um modelo de sucesso, mas infelizmente no Brasil o nosso modelo landlord não é um landlord full, não é um landlord completo. Por quê? Porque esse nosso lord, ele tem muitas limitações. Primeiro, limitações orçamentárias e financeiras. A gente, enquanto poder concedente do Ministério, eu disputo o orçamento com a educação, eu disputo com cultura, eu disputo com o meio ambiente, eu disputo com segurança, e isso é complicado. Então, a nossa atividade é uma atividade que gera lucro, uma atividade que faz todo sentido que eu tenha parcerias com o setor privado. E isso sim, então, na disputa de orçamentos públicos, muitas vezes a gente leva alguma desvantagem. E é importante que como eu falo, que o nosso LORD tenha condições de fazer investimentos significativos. O maior deles, talvez o mais importante, seja o investimento em dragagem. A gente já passou por momentos em vários portos que a autoridade portuária não tinha recursos financeiros suficientes para fazer a dragagem. E o canal de acesso, a gente brinca que é como se fosse um sistema circulatório. Você fica um dia sem comer, você fica talvez algumas horas sem beber água, mas você não fica muito tempo sem respirar e sem sangue. Um porto é a mesma forma. Um porto não sobrevive sem um canal de acesso dragado, com condições de operar os navios que são projetados. E uma outra linha que, infelizmente, o nosso LORD tem limitações é na linha de gestão. Se a gente, o doutor Marcelo tem um grande arrendamento lá no porto dele, que já há um tempo ele busca uma solução para o contrato de arrendamento e, infelizmente, as amarras burocráticas que ele tem não permitiram que ele chegasse a algum termo desse desenho. Por quê? Porque o nosso processo
de licitação, o nosso processo de renovação contratual, é um processo diferente do que a gente tem de benchmark internacional. A nossa legislação, ela impõe uma série de obrigações para o gestor público que impede, muitas vezes, que ele tenha a devida celeridade na gestão de contrato. E isso vale para quem está na autoridade portuária, como vale para a gente também. E aí, Melissa, eu cito um exemplo, quando a gente começou os nossos arrendamentos lá atrás, a gente durava algo em torno de 24 a 28 meses entre tomar a decisão de fazer um arrendamento, por exemplo, de celulose no Porto de Santos, entre eu tomar a decisão, montar os estudos de viabilidade técnica e econômica ambiental, submeter esses estudos para a agência que faz uma análise. Isso depois é submetido a um processo de consulta e audiência pública, retorna para ajustes. Isso vai para o Tribunal de Contas da União, feita uma nova análise, retorna para novos ajustes. Passo novamente agora, publico um edital, tem um prazo mínimo entre o edital e a realização do leilão. Então, esse tempo todo durava em torno de 24 a 28 meses. A gente tem hoje conseguido fazer essa mesma rotina em torno de 15 meses, ou seja, eu praticamente quebrei pela metade o meu prazo. Quer dizer, puxa, Fábio, então você deve estar super feliz, super orgulhoso, porque você conseguiu um aumento de eficiência sensacional. Estou feliz por um lado, mas muito triste por outro. Por quê? Embora, comparando com o meu processo anterior, realmente a gente enxergue esse ganho, quando eu me comparo com o benchmark internacional, isso é muito terrível. Ou seja, você vai em Antuérpia, você vai em Rotterdam, você vai em Xangai, você vai em Hong Kong, existe essa mesma discussão, duraria entre 90 e 120 dias. E aqui esse é o prazo que eu tenho que respeitar entre o edital e o leilão. Então, se eu tenho prazos legais que eu tenho que cumprir, que a gente entende que esses 15 meses já estão quase no limite da eficiência, digamos assim, que a gente teria. Então, é importante que a gente tenha gestores das autoridades portuárias com capacidade de fazer negócio, de concretizar negócio no curto prazo. E esse prazo legal, muitas vezes nos faz perder janelas de oportunidades. Às vezes a gente já passou por casos, por exemplo, teve uma geada mais forte no hemisfério norte, isso impacta numa safra de laranja, por exemplo. Então, o pessoal quer aumentar a exportação de laranja aqui no Brasil, mas não consegue. Entre o cara ter a ideia de a gente conseguir autorizar esses investimentos para que ele pudesse aproveitar essa janela, eu passo 2 anos. E aí eu perdi a janela. Aí já vem a safra do ano seguinte e o mercado já se recompõe. E aí, puxa vida, o Marcelo Salles, como um gestor, o Júlio Cartioli, que está ali conosco também, são excelentes gestores, mas eles têm ritos que eles têm que cumprir, que se eu colocasse esses mesmos gestores que hoje estão à frente dos nossos portos públicos, e aí eu faço essa ressalva, esse destaque muito importante, o nosso atual time de gestores portuários, sejam das companhias docas federais, sejam dos postos delegados ao Estado ou ao município, como é o caso de Itajaí, a gente tem hoje um cenário que eu acho que a gente nunca viveu, ou pelo menos nunca viveu na história recente. E gestores técnicos, eu vi a conclusão do professor que nos antecedeu, parabenizo pela palestra, e a conclusão quer dizer o seguinte: o gestor tem que ser técnico, o gestor tem que ter prazo de capacitação. A gente tem hoje um grupo de gestores que 80% deles tem mestrado, doutorado ou especialização. A gente tem um grupo de gestor que 100% deles tem pelo menos 10 anos de atuação no setor de infraestrutura, e todos eles são técnicos. Então, isso é um momento que a gente vive, que até há pouco tempo isso não existia. O diálogo que a gente tem com a autoridade portuária é muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar imaginando que esse cenário atual vai se perpetuar, porque aí a última conclusão do professor é exatamente essa: atores políticos fazem política. Muitas vezes essa política é uma política com P maiúsculo, é uma política positiva, é uma política de longo prazo. Em alguns casos ela não é desse formato. Em alguns casos ela acaba tendo um outro viés, que é um viés que não olha o porto com a sua potencialidade. Então, a nossa expectativa, Melissa, é que com essa desestatização você permita que esses gestores portuários tenham longo prazo, tenham longevidade na sua gestão. Com isso, eles conseguem pensar o porto em longo prazo, conseguem fazer negócios de longo prazo, conseguem fazer o seu planejamento olhando o longo prazo, com a certeza de que não vão ser cobrados por uma gestão, digamos, de um prefeito, de um governador, de um presidente. A gente quer dar essa liberdade. Então, isso é importante. E a desestatização vai atender esses 2 aspectos. Vai atender o aspecto de dar liberdade de atuação para o nosso gestor,
vai atender o aspecto de livrar, entre aspas, essa influência que a gente pode ter política, e vai atender o terceiro aspecto que eu comentei no começo, que o mercado tem condições de se capitalizar muito mais rapidamente do que o governo. Então, a gente tem hoje uma disponibilidade de capital a taxas muito baixas de juros. Então, hoje é um momento propício para se investir. Ao mesmo tempo, o Brasil ainda tem taxas de rentabilidade muito atrativas no cenário internacional. Então, eu tenho que facilitar que esses negócios aconteçam, e na nossa leitura a expectativa com a desestatização é muito boa. Fazendo um paralelo, e a gente começou esse movimento já há alguns anos, como eu falei, desde 2013 que a gente busca isso. Lá atrás, a gente tinha um cenário, digamos assim, de sociedade que era diferente. O povo brasileiro, nós enxergamos a desestatização com uma leitura ainda ruim, de que uma privatização seria uma entrega de um bem público, seria estou passando um ponto da nossa soberania nacional. E na nossa leitura, eu acho que o movimento dos aeroportos, das concessões dos aeroportos, que foi agora mais recente, veio muito para ajudar a quebrar essa má impressão que havia das estatizações. Por quê? Todo mundo se lembra como é que eram os nossos aeroportos até há pouco tempo atrás e como é que eles são hoje. Ou seja, hoje tem um aeroporto de primeiro mundo, não só em termos de infraestrutura, mas em termos de gestão também. E isso é o que a gente busca como premissa para o setor portuário também. É esse tipo de desestatização, esse tipo de contrato que a gente imagina trazer. E hoje também, nessa rodada que a gente está fazendo agora de desestatizações, diferente das desestatizações que foram feitas na década de 90, nós temos um arcabouço regulatório muito mais forte, muito mais sólido. Nós temos agências reguladoras que atuam, que já têm maturidade, que já têm técnicos, um corpo técnico com experiência para agir no momento que ele é chamado. Então, a gente entende que hoje, qualquer modelo de desestatização, seja uma privatização, seja uma concessão full, seja um IPO, eu tenho uma agência reguladora que vai nos ajudar a fazer ajustes ex post, ou seja, não preciso me preocupar em fazer uma regulação pesada, uma regulação dura, uma regulação arcaica nesse primeiro momento, prevendo todos os cenários possíveis, eu tenho uma agência que é capaz de atuar na eventualidade. Então, no conceito, a gente dá liberdade para esse futuro gestor. No momento que a gente entender, seja agente governo, seja agente usuário, seja agente um próprio arrendatário, ele vai ter a certeza que tem uma agência reguladora que está ali ao lado dele, com competência e com instrumentos regulatórios para, naquele caso concreto, agir e evitar o eventual abuso que pudesse acontecer. Então, essa é a nossa grande expectativa, que com essa desestatização a gente consiga trabalhar esses aspectos. E aí vem outro ponto muito importante, ainda usando o exemplo de aeroportos como paralelismo. A gente não acredita que a gente vai ter, a cada rodada de desestatizações, um único modelo. Hoje eu estou estudando o Porto de Itajaí, estamos com estudos em andamento, a Codesa, que é o que está mais avançado, a Companhia Docas do Espírito Santo, o Porto de Santos, e o Porto de São Sebastião. Então, eu tenho 4 portos em diferentes regiões do país e com características completamente diferentes. Ou seja, a realidade de Itajaí é completamente diferente da Codesa, que é completamente diferente de Santos. Eu tenho atores econômicos diferentes, eu tenho cadeias econômicas que precisam daquele porto, que têm perfis diferentes, eu tenho relação porto-cidade completamente diferente. Eu falo, Itajaí é um porto que é municipalizado hoje, então essa relação do porto com a cidade é muito mais latente do que, por exemplo, Vitória. Vitória, o porto é um excelente instrumento de fomento e tudo mais, mas não tem a relação do porto com a cidade como tem Itajaí. O Vale do Itajaí se enxerga no porto de Itajaí, o estado de Santa Catarina se enxerga no porto de Itajaí. Então, eu não posso imaginar que o mesmo modelo que eu vou aplicar para o Porto de Santos, eu vou simplesmente replicá-lo para a Codesa, para Itajaí e para São Sebastião, de forma nenhuma. É o que a gente fala, não se trata de achar o melhor modelo de desestatização, é o modelo mais adequado para aquela realidade portuária. Então, esse é que é o nosso desafio. Por isso que a gente tem hoje parceiros como o BNDES e a EPL, que estão promovendo esses estudos, olhando essas características individuais de cada porto, a sua relação com a Interlândia, a sua relação com os atores econômicos do local, para que a gente possa ter um desenho sólido, um desenho que se sustente no longo prazo e, mais ainda, um desenho que seja atrativo. Se eu sou um ator privado e quero entrar nesse negócio, esse desenho tem que ser atrativo para mim.
Eu tenho que enxergar quais são a matriz de risco tem que estar muito claro, quais são meus direitos, quais são meus deveres, quais são minhas obrigações de investimentos. Então, isso a gente está trabalhando para deixar muito formalizado, muito claro no edital, muito claro no contrato, para que a gente tenha essa clareza dos atores internacionais de o que é que se espera dessa nova autoridade portuária. E aí vem perguntar, Fábio, mas nesse momento, o Ministério e a agência vão abrir mão de suas responsabilidades, de suas competências para delegar tudo isso para esse futuro ator privado, que vai ser o concessionário ou qualquer que seja o desenho que se propõe para ele? Não. O que a gente deve ter é o seguinte: parte das competências da autoridade portuária vão migrar para ele, lógico, ele vai ter que ter liberdade, gestão do canal de acesso, gestão dos contratos, acompanhar a guarda, tudo isso vai migrar para ele. Agora, etapas como, por exemplo, regulação e fiscalização, que compete à agência reguladora, nada disso ela vai perder competência. Ela continua com seu papel pleno, seu papel full, de forma que ela tenha condições de fazer essa gestão e agir como árbitro, como mediador em casos concretos. E o Ministério vai se permitir continuar com planejamento nacional estratégico. Por quê? Por mais que eu tenha um porto que vai ter liberdade para montar o seu PDZ, seu Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, e ele vai ter liberdade ele já chega com o PDZ pronto, mas ele já pode, no dia 1, propor um ajuste nesse PDZ. A gente vai avaliar. Agora, é importante que esse planejamento dele esteja alinhado àquilo que a gente entende como planejamento nacional. A gente, Ministério, nós estamos migrando de um desenho que nós tínhamos planos nacionais setoriais. Eu tinha um plano nacional de logística portuária, que era feito pela então Secretaria de Postos, eu tinha um plano nacional de olhar rodoviário, eu tinha um plano ferroviário, tinha um plano aéreo nacional, e a gente está migrando tudo isso para um único planejamento, que é o Plano Nacional de Logística. Como sempre deveria ter sido, mas que na prática a gente não tinha planejamento nenhum. Então acabou que cada um dos setores foi montando o seu planejamento e hoje a gente consegue convergir esses instrumentos para um grande instrumento de planejamento de logística. E esse planejamento de logística vai ser, digamos assim, a raiz, vai ser a estrutura que vai permitir que a gente tenha planos mestres portuários, aí não com o olhar de um porto, mas com o olhar de uma região, com o olhar de um cluster portuário. Então, quando eu monto um plano mestre para Itajaí, eu tenho que olhar Itajaí, eu tenho que olhar São Francisco do Sul, não tem dúvida que eu tenho que olhar Navegantes, que é em frente também, tenho que olhar Itapuá, tenho que olhar Imbituba, tenho que olhar Paranaguá. Então, esse cluster vai estar todo analisado. Agora, a gente vai querer que esses portos, dentro de um mesmo cluster, que eles atuem comercialmente, que tenham um apetite de comercial para disputar cargas de um para o outro. A gente não quer manter o status quo. O doutor Marcelo ele sabe o que é que ele está conseguindo hoje, e aí bater recordes de movimentação de contêineres, ou seja, no momento muito delicado de pandemia, no momento em que esse tipo de movimentação tem que estar caindo em praticamente todos os postos do país. Temos muito minério sendo movimentado, temos muitos grãos, até por conta da alta do dólar sendo movimentada também, mas contêineres, o Marcelo tem conseguido fazer milagres lá em Itajaí e batendo recordes também de movimentação. Então a gente quer que ele continue com esse apetite comercial, que ele tenha condições de capturar cargas para que a gente tenha essa competição saudável, uma competição pela eficiência, uma competição pelo menor custo. E aí quem vai ganhar não é simplesmente a autoridade portuária, quem vai ganhar é o país. A nossa disputa não é a disputa entre Paranaguá, São Francisco do Sul e Itajaí, não é de Itajaí com Portonave e Itapuá, é a nossa disputa dos nossos produtos brasileiros com os produtos lá de fora, é que a nossa importação seja mais barata. Isso é que a gente tem que trabalhar, é esse o nosso olhar. E a gente, enfim, tem um dado que o ministro cita muito, a gente, primeiro, nesse último ano, a gente conseguiu subir 13 categorias no ranking de competitividade do Fórum Econômico Nacional, do setor portuário. Isso, para a gente, foi uma vitória muito boa. Isso nos indica que, aparentemente, estamos realmente andando no caminho certo, que as nossas mudanças já estão surtindo efeito. E, pela primeira vez, a gente conseguiu colocar a nossa soja, o nosso milho, os nossos produtos agrícolas no mercado internacional mais barato do que o meio oeste americano consegue. Então, ou seja, a gente tinha aquela máxima de que o Brasil é muito eficiente da porteira para dentro, mas o Brasil não é eficiente da porteira para fora, uma clara alusão ao nosso sistema de logística. E esse ano, a gente já conseguiu mostrar que o Brasil é eficiente da porteira para dentro e está cada vez mais eficiente da porteira para fora também. Isso é um dado muito importante, a gente tem que comemorar esse número, e mais do que isso, a gente tem que continuar trabalhando fortemente como estamos nesse processo. E aí, já tentando caminhar para a conclusão, senão deixa o doutor Marcelo falar também, a gente está, como eu falei, desses 4 postos que a gente está estudando, Santos, São Sebastião,
Espírito Santo e Itajaí. O mais avançado é o estudo da CODESA. Esses estudos já estão na ANTAC para avaliação. A nossa expectativa é que agora, no mês de dezembro, a gente inicie o processo de consulta pública, ou seja, todos esses documentos, todos os estudos, todas as nossas premissas vão ser disponibilizados para a sociedade e a gente espera receber muitas contribuições nesse processo. Exemplo do que a gente recebe nos arrendamentos, a gente quer receber também nesse processo de desestatização. Isso acontece ainda nesse ano de 2020. E mais que isso, a gente está propondo, vai explicitar o que é que a gente enxerga nessa matriz de responsabilidades, quais a gente enxerga que são os indicadores importantes para serem monitorados para esse futuro concessionário, o que é que a gente enxerga de investimentos obrigatórios que tem que se colocar no curto prazo também para esse porto. Então, nesses aspectos, a gente espera receber muito as contribuições para que a gente possa aperfeiçoar os estudos, não somente da CODESA, mas que com certeza está todo mundo olhando para Santos, para Itajaí, para São Sebastião, está olhando para a Codeba, que o ministro já anunciou que deve ser o nosso próximo porto a ser desestatizado também. No caso, a Codeba não é um porto, é um conjunto de portos, né, que tem Ilhéus, tem Aratu, tem Salvador. Então, essa é a nossa expectativa, construir junto com a sociedade esse melhor desenho para cada um dos portos, ter melhores soluções logísticas e que a gente consiga realmente continuar melhorando no nosso índice de competitividade e permitindo que os nossos produtos, que as nossas cadeias econômicas ocupem um espaço de mais destaque ainda no cenário internacional. Eu vou encerrar por aqui, Melissa, também, mas, lógico, à disposição para perguntas, o debate, se a gente continuar esse bate-papo. Obrigado. Obrigada a você, doutor Fábio. Por enquanto, a gente logo já abre para o nosso debate, para as perguntas, já tem perguntas chegando, mas antes eu quero passar a palavra para o senhor engenheiro, doutor Marcelo Salles, que é superintendente do Porto de Itajaí, um dos portos aí que está nessa lista dos 4 prioritários para a desestatização. Doutor Marcelo, está com o senhor. Bom dia a todos, não sei se me ouvem, né? Eu queria primeiro agradecer o convite da Cidesporte, estamos aqui debatendo esse assunto, um assunto delicado, mas um assunto, como colocou o doutor Fábio Lavor. Bom dia, doutor Fábio, de extrema importância a todos nós, né? Melissa, o professor Ademar e todos os participantes desse evento. Eu acho que o doutor Fábio deu todo esse cenário, um cenário extremamente interessante, que coloca, eu acho que de uma forma muito clara, as intenções e as diretrizes de governo. Ou seja, como ele mesmo colocou, tudo aquilo que efetivamente nos avanços da nossa legislação portuária nos colocou hoje de forma competitiva, sempre foi essa a intenção, de forma a fazer esse ambiente concorrencial, e efetivamente, através da concorrência, potencializa o mercado e regula a parte de preços, né? Eu acho que isso também ficou muito interessante nesse último seminário que nós participamos, o doutor Ademar colocou, em que a regulação se vê efetivamente pela competição, pela quantidade, pela oferta de serviços, e efetivamente essa condição permite o equilíbrio econômico-financeiro dos nossos parceiros privados, seja ele através dos TUPs, seja eles através dos nossos arrendatários, ou agora, inclusive, nesse modelo que se migra, né, um pouco mais, que é a desestatização, e como o doutor Fábio colocou, para cada cenário será feita uma condição atendendo às suas expectativas, porque o Brasil, por ser muito grande, tem essas condições de uma regionalização muito grande, inclusive cultural, né? Na última forma que eu apresentei, eu até tentei dar o conceito do que é estudo em Santa Catarina. Nós aqui nesse complexo portuário temos uma responsabilidade muito grande. A gente responde por 70% da carga produzida em Santa Catarina, né, o que é extremamente importante. Nós temos uma característica de um estado com apenas 1% do território nacional, mas que tem uma potencialidade a nível do seu processo de industrialização da carga imenso, né? Após São Paulo, nós somos o estado mais industrializado. Os dados da Fiesp demonstram, inclusive, se nós olharmos para os produtos manufaturados, os produtos efetivamente acabados, nós ainda somos o primeiro. Eu sei que é um pouco aí, até de arrogância da nossa parte colocar isso, mas é que todas as vezes que se discute a matriz, né, do Brasil, se fala muito em tonelagem. O nosso complexo tem uma característica distinta. Nós não temos um alto valor de tonelagem de movimentação.
mas nós temos um altíssimo valor agregado de movimentação. Só no ano passado, nós exportamos aqui pelo complexo, formado pelo Turco Portonave e o Porto de Itajaí, mais de 6,8 bilhões de dólares. A nossa balança comercial, tanto de importação quanto de exportação, chega a 16 bilhões de dólares no complexo portuário. Então, ele é significativo. Como é que se dá essa condição, efetivamente, de manter a competitividade em função da necessidade de investimentos preementes? Porque quem explora Porto sabe disso, a gente nunca para de investir. Seja ele por demandas externas de mercado, por exigências, como agora está se vivendo no mundo inteiro, essa mudança da frota, principalmente de navios conteneiros, que impõem às autoridades portuárias a necessidade de readequação dos seus canais, aos terminais, a adequação dos seus berços de embarcação, pelos esforços, equipamentos, ampliação de área, porque há uma correlação direta do tamanho do navio em relação à quantidade. Os nossos patos têm que estar prontificados para isso, para que efetivamente possamos prestar um serviço com eficiência e qualidade. Bem, como é que se equaliza isso tudo? Então, a lei hoje nos facultou a possibilidade dos tubos, que efetivamente deram um grande salto em movimentação, mas nós temos a responsabilidade com outros 35 portos públicos, que efetivamente também têm que se adequar a isso. A gestão pública, apesar de ser uma atividade totalmente comercial, atividade portuária, nós ainda temos muitas amarras, considerando o nosso serviço como serviço público. E aí, aquilo que o doutor Fábio colocou, como é que se justifica para um empreendedor, muitas vezes internacional, de que um contrato de arrendamento, que efetivamente é um negócio, como é em todas as autoridades portuárias do mundo, tem que seguir regramentos e engesamento de administração da atividade pública? É complicado. 25%, não pode passar de 25%, não pode ter enquadramento, tem que ter relação. Olha, é difícil para o investidor internacional entender isso. Então, a coragem que, neste momento, o governo federal está tendo de dar a esse agente privado a facilidade de ter a adequação daquilo que nós queremos, que é a atividade portuária eficiente, dar esse salto de confiança, de tranquilidade, de segurança administrativa e financeira, e nós obtermos com sociedade aquilo que todos nós almejamos, que é o crescimento de uma forma sustentável e regulatoriamente dando segurança à parte do investidor privado. É nosso parceiro, não é nosso inimigo. E isso é um conceito que a gente tem que alterar. Nós, como sociedade, dependemos e temos a necessidade desses instrumentos, como muito bem colocado pelo professor Luiz, que acabou de dar isso, ou seja, são os portos, são as unidades que a ONU, inclusive, coloca nas cidades portuárias, como as grandes alavancadoras da parte de prestação de serviço. O Brasil está muito aquém ainda desse quinhão, por causa das amarras que nós temos. Então, assim, nesse momento que se repensa como fazer essa atividade para superar as amarras existentes, volto a dizer e parabenizo a condução do governo federal, que dentro da Secretaria Nacional de Portos, o secretário Piloni e o diretor Fábio, tem conduzido isso com muita sensibilidade e com muita ponderação, sabendo e entendendo que cada uma das nossas unidades tem, a nível nacional, as suas necessidades de adequação. Então, no nosso caso específico aqui de Itajaí, nós temos uma delegação municipal terminando em 2022. Temos o nosso contrato de arrendamento, que é a IBM Terminal, que fez esse maravilhoso trabalho de atração de cargas nesses últimos anos. Terminando em 2022, então se faz necessário e premente que a gente reveja essa nova modelagem. Nós temos um porto que, na verdade, nas suas dimensões, ele é um terminal. Ele não é mais aquele porto, porque ele foi edificado nos idos de 1940, e que a tipicidade de carga, a forma, a própria condição dele, ele era apropriado para a carga geral, que era batida, através de esforço humano, dos armazéns justapostos aos berços para dentro da embarcação. Então, assim, hoje, em Itajaí, especificamente, se faz verdadeiros milagres dentro de uma área que efetivamente não é adequada, que vem sendo ajustada durante o transcorrer do ano, mas que carece de investimentos para que efetivamente se estabeleça dentro do mercado concorrencial.
Nós temos aqui no sul do Brasil essa condição estabelecida, né? Temos em Paranaguá, em que, através de um processo da iniciativa privada, teve um investimento de 1,5 bilhões de reais e explodiu vertiginosamente na sua movimentação, né? Gerando riquezas para a cidade, gerando riquezas para o seu estado em que ele está inserido. Aqui, nós tivemos, graças a Deus, nesse momento, investimentos em Itapuá, investimentos no Tupi Portonave, que nos permitiram, nesses últimos anos, dar sequência a esse crescimento, né? E temos agora essa condição dessa revitalização do Porto de Itajaí, porque foi isso que ocorreu, em função de não termos investimentos a tempo e a ordem, porque o doutor Fábio colocou muito claramente isso. Nós temos o tempo político de decisões e temos o tempo empresarial, são duas vertentes distintas. O tempo empresarial e mercadológico exigem ações rápidas, proativas, o tempo político tem uma lentidão que efetivamente nós temos que superar. Então, no estado de Santa Catarina, tivemos as duas condições, e agora, o investimento nesses últimos 4 anos que o governo federal, através da Secretaria de Portos e do governo do estado, nós conseguimos dar uma adequação melhor às nossas instalações. Nós dragamos, colocamos a 14 metros de profundidade, reestruturamos os berços, né, de maneira que eles possam absorver em 1 quilômetro de cais 2 atracações, porque é o navio tipo que nós estamos trabalhando, navio de 366 a 400 metros, né? Nesse momento, com o investimento do governo do estado, conseguimos tirar um X que existia dentro do complexo portuário, e é essa a verdade, porque estamos limitados a um navio de 306 metros, e com o investimento do governo do estado, uma nova bacia de evolução, chegamos a um navio de 350, né? Dando um salto de canguru, como o meu colega Castilho sempre coloca, de último em relação às condições de acessibilidade aquaviária, ao porto que hoje está com as melhores condições dessa condição. Então, um trabalho de planejamento estratégico em que adequamos a acessibilidade aquaviária no primeiro momento, os berços, e agora se faz fundamental criar áreas e ampliação do porto. O porto hoje tem apenas 160 mil metros quadrados de área, de pátio. É insignificante. Temos navegantes hoje com 400 metros, com possibilidade de ampliação. Nós temos hoje Itapuá, né, que está com 250 mil e ampliando as suas áreas. Nós temos hoje TCP com 500 mil, que é os nossos concorrentes diretos. Nós trabalhamos nesse mercado, nós disputamos palmo a palmo as linhas, as cargas. Então, assim, essa deficiência hoje de espaço físico, para nós, gera um nível de congestionamento muito grande que acabamos gerando dificuldades para a cidade em que nós estamos inseridos, né? Os filas, né, ocupando as vias de acesso da cidade quando não deveriam ter essa condição. Isso está errado? Não, não está. Tivemos a grata satisfação nesses últimos 3 anos e 11 meses, em que saímos de uma movimentação anual, né, de 200 mil containers, chegar esse ano no porto público a 550 mil. É um crescimento exponencial. No momento em que a nossa atividade econômica do Brasil, o nosso PIB, ainda não deu o primeiro salto, não deu o primeiro susto, e aí já nos sinaliza. Ou seja, temos a necessidade iminente, nesse momento, de obter os recursos privados para que a gente possa dar condição de ampliação do porto público, para que possamos continuar os investimentos da nossa bacia de evolução, no segundo estágio, para assegurar a acessibilidade desse complexo, tão importante para o Brasil, porque ele é hoje o segundo movimentador de carga containerizada do Brasil. Após Santos, somos nós. Esse ano, devemos fechar com 1,3 milhões de teus. Eu já estou com aquela esperança de chegar a 1,4, porque efetivamente nós vemos navegantes crescendo a uma taxa de 17% esse ano, e vemos nós aqui desse lado crescendo 33%. Então, assim, como é que nós vamos conseguir dar sequência e dar vazão a esta carga que é tão importante para nós como atividade econômica? Não estou falando do porto, estou falando das diversas regiões geoeconômicas do estado de Santa Catarina. A região oeste, onde nós temos o nosso agronegócio, responsável pela exportação do frango e do nosso suíno, que gera emprego lá do pequeno agricultor, lá do minifúndio,
onde o cara plantou o primeiro milho, onde ele está criando frango, onde foi abatido e onde foi passado pelo processo de industrialização que ele chega aqui. Eu estou falando do cara lá no sul do estado, ceramista, do meio oeste, madeira, papel, celulose, da nossa parte eletromecânica extremamente pujante que nós temos no oeste, no norte, aqui de Joinville, a parte têxtil aqui. Ou seja, nós temos a responsabilidade de dar condições de escoamento dessa atividade, né? Então, estamos num momento único em que o Porto efetivamente criou novamente atratividade, tirou as suas obstruções, e essa é a grande verdade. Nós estamos fora do mercado, voltamos a estar no mercado, e é este o momento de nós obtermos, através da iniciativa privada, o crescimento. O modelo de gestão, sim, esse nós estamos discutindo. Estamos discutindo aquilo que melhor vem atender às nossas condições. É só em relação à parte operacional que nós estamos cuidando? Não. A nossa relação porto-cidade, nós temos aqui também outros elementos de atratividade, que é a própria marina que nós detemos, o Parque da Atalaia, as explorações dos pés dos moles, tanto navegantes quanto de Itajaí, que tanto nos pedem a sua revitalização de uso público. Por que não fazer um outro elemento de uma outra equipe de atratividade, né, de um negócio em que, como o mundo inteiro explora, o World Trade Center, áreas de entretenimento, né? Claro que aí não é mais o operador fixo, o olho específico da parte da operação, é um outro mais imobiliário, turístico, com um novo terminal de passageiros, que nós já temos uma outra alternativa, porque também temos a importância nessa ação. Apenas 4 portos no Brasil fazem essa ação, né? Nós temos Salvador, Santos, Rio de Janeiro, e nós, que somos terminais que permitem embarque e desembarque, nós temos uma potencialidade fantástica, porque estamos no meio termo, no meio do caminho entre Buenos Aires e Montevidéu, e essas linhas que partem de Santos fazem daqui, do seu apelo, da sua atratividade da região, né? Temos o Beto Carreiro, Balneário Camboriú, Florianópolis, Blumenau, tem sua atratividade já. Tem uma condição fantástica de ter um aeroporto internacional a menos de 5 quilômetros, o que permite fazer atratividade em toda essa região sul, em que permite a facilidade do embarque, dos embarques internacionais. Como é que se faz isso tudo, Melissa, com pouco tempo? E com uma capacidade, uma necessidade de investimentos que se precisa? Precisa fomentar justamente essa condição do empresariado, que vê com muitos bons olhos as suas taxas de retorno, seja nessas condições de investimentos terminais e na necessidade dos investimentos que se fazem necessários. Então, eu todos os dias, e na maioria das vezes, eu tenho agradecido realmente ao auxílio do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria, da ANTAC, dos empresários que vêm acreditando nas nossas ações, mas elas se fazem iminentes. A ação de que nós continuamos a investir para que essas condições de ampliação que se fazem necessárias na infraestrutura estejam, sim, nas obrigações do novo concessionário, mas que elas se tornem factíveis no menor tempo possível para que nós possamos dar continuidade ao escoamento, né, tanto na exportação quanto na importação dos nossos produtos, que são tão necessários à nossa indústria para gerar essa riqueza, e que geramos riqueza, não só para o Estado de Santa Catarina, mas 4% da balança comercial brasileira hoje nós somos responsáveis. Então, esse cluster, que é formado por Porto Aná, Porto Itajaí, e mais outros 5 TUPs que estão estabelecidos aqui, e que geraram riquezas a nível de novos estaleiros que se estabeleceram aqui, de ser o maior porto de pesca do Brasil por essas acessibilidades de segurança e condição pública. Nos dê essa garantia. Então, para que nós possamos continuar debatendo, eu paro um pouco por aqui, porque eu acho que é um assunto que carece dar a disponibilidade das pessoas, pela curiosidade, mas é essa a intenção, obter investimentos tão necessários que a gente precisa para dar continuidade ao crescimento que efetivamente nós conseguimos através de muito esforço de todos, né, até este momento.
Muito obrigada, doutor Marcelo, pela explanação. Como participante desse complexo portuário, né, dentro da Portonave, compartilho desse orgulho com o senhor e como itajaiense que sou também, né, sem dúvida. A gente tem várias perguntas aqui, eu vou otimizar para a gente poder responder a todo mundo. Eu vou começar com uma pergunta para o doutor Fábio. Há muita expectativa e muito otimismo em relação ao processo de desestatização, ao que vem sendo estudado, né? Contudo, a gente tem problemas estruturais que são apontados por investidores privados no país, né? A gente fala em segurança jurídica, em regulação excessiva, em burocracia, controle de preços. Daí eu pergunto, o que o faz acreditar que nesse modelo que vocês estão a implantar, o operador privado vai ter liberdade para trabalhar? Lícia, excelente pergunta, e esse realmente é talvez o grande ponto que os atores do mercado conversam com a gente para entender no detalhe. Você está falando que a premissa é de liberdade, a premissa é de flexibilidade na gestão, que a gente tenha condições de atuar com muita tranquilidade, e como é que a gente vai... Por que é que você acredita que isso vai acontecer na prática? E aí, primeiro, eu acredito, e aí isso vai ficar não só na minha crença, mas ele vai ser tornado público agora, como eu falei, em dezembro. A gente vai disponibilizar o contrato, ou seja, nesse contrato vai estar claramente quais são as obrigações que esse futuro concessionário vai ter, e obrigações de investimento, obrigações na regulação, obrigações de prestações de contas, não de contas financeiras, mas de o que é que ele tem que se reportar ao Ministério. E o que a gente está enxergando, Melissa, o que a gente está propondo, que a gente acredita que está chegando num desenho bem razoável, que, primeiro, há sempre uma comparação que eu entendo como natural com o modelo do arrendamento. Ou seja, como a gente tem uma lógica do arrendamento que tem sido, junto com o grande carro-chefe nosso do Ministério aqui, o que aparece na mídia, o que parece o ministro batendo martelo lá na B3, e há uma comparação natural, a meu ver, entre esse contrato de concessão com o arrendamento. E o que eu quero deixar claro é que são coisas completamente distintas. Então, não tenha dúvida, e, de novo, isso vai ficar claro quando a gente disponibilizar o material, que esse gestor da autoridade portuária vai ter muito mais liberdade do que um arrendatário, propriamente dito. Por quê? Porque o arrendatário está dentro de um grande complexo. Você pensa lá em Santos, tem uns 50 contratos de arrendamento. Então, ou seja, eu tenho que ter um leque de obrigações maiores. Por quê? Porque esse cara está dentro de um condomínio. Dentro do condomínio, eu tenho que respeitar o meu vizinho de cima, o meu vizinho de baixo, o meu vizinho da frente. Então, no contrato da concessão, ele vai ser o gestor desse condomínio. Então, ele vai ter liberdade para definir as regras desse condomínio. Ele vai ter liberdade para ajustar os contratos. Então, o grande ponto que a gente vai ter, primeiro, de mudança de flexibilidade, eu vou estar saindo de uma lógica público-privado para privado-privado. Nessa lógica privado-privado, o que acontece? A liberdade na definição das cláusulas contratuais é muito maior. Ou seja, a gente, quando tem um contrato com um ator público, com o Porto de Itajaí, ou com o Porto de Santos, ou com a agente do governo federal, você tem o que é chamado de aquelas cláusulas exorbitantes, porque, por definição, tem que constar para resguardar o interesse da sociedade, o interesse público. Nesse caso, isso não vai acontecer. Você vai ter contratos privado-privado, em que esse tipo de cláusula exorbitante pode ser, em comum acordo, excluído. Então, essa é a primeira liberdade que a gente vai ter. O segundo ponto, como a gente estava falando, a gente conversou muito fortemente com grandes atores. E aí eu confesso o seguinte, primeiro eu achava, quando a gente começou a discutir esse modelo lá em 2013, 2014 mais ou menos, eu dizia, puxa vida, mas como é que a gente vai conceder a gestão portuária se quem ganha dinheiro é quem faz a operação? Quem ganha dinheiro é o cara que movimenta minério, o cara que movimenta contêiner. Então, não vamos ter interesse. E o que a gente percebeu foi que essa premissa, que eu confesso que eu tinha também, ela é equivocada. Você tem espaço, óbvio, para o operador ganhar muito dinheiro, e é natural e importante que ele ganhe via eficiência, mas também há espaço para que esse gestor ganhe dinheiro. E aí o que é importante deixar claro é o seguinte, ele não vai ganhar dinheiro aumentando essas tarifas que ele cobra. O que a gente percebeu é que muitas vezes ele tem como ganhar dinheiro reduzindo
enfim, os seus custos internos. E o primeiro custo, falando assim, o primeiro ponto que eu vou me permitir citar novamente, dragagem. O que se gasta com dragagem hoje e o que se deixa de arrecadar quando a dragagem não é feita, entre aspas, esse simples ajuste da dragagem já torna a autoridade portuária superavitária. Por quê? Um atraso, como por exemplo em Santos a gente passou mais de um ano com o porto com 80 centímetros a menos de profundidade. O canal teve assoreamento e não conseguiu dragar a tempo e a hora. Então, o que o porto deixou de arrecadar nesse período que o canal não estava dragado, com navios que tinham que entrar aliviado, com navios que não escalaram o porto, essa perda de receita, isso só torna o negócio superavitário. Enfim, então, e essa liberdade para fazer esse ajuste, essa liberdade na contratação, essa liberdade na organização dos seus planejamentos, de eu começar a dragar o canal pelo final, pelo começo, pelo meio, isso, ele vai ter essa liberdade. Isso hoje a gente não tem. O doutor Marcelo vai fazer uma dragagem no canal dele, passou, sei lá quantos anos que ele está nessa luta em glória para tentar fazer essa dragagem. Quando tem dinheiro, não tem orçamento. Quando tem orçamento, não tem o ok do governo federal. Quando tem as duas coisas, aí publica o seu edital, o segundo colocado entra com impugnação, o terceiro colocado entra com recurso, e aí tem uma guerra judicial, uma licitação que era para durar 4, 6 meses, dura mais de 2 anos, e o porto sendo prejudicado. Na hora que você passa tudo isso para a contratação privada, você acaba, ele vai chamar as empresas de dragagem, vai negociar com cada uma delas, vai dizer o que é que ele precisa, e vai ter muito mais flexibilidade para chegar a bom termo nisso aí. Um outro ponto que foi destacado também, que tem que deixar claro, é regulação. A nossa expectativa é, primeiro, independente das desestatizações, a gente já vem trabalhando, a gente Ministério e a gente ANTAC, já vem trabalhando numa linha de desburocratizar os nossos normativos. E eu cito, por exemplo, no caso nosso, a gente tinha 3 portarias que regulavam gestão de contratos de arrendamento. Vou me lembrar agora o número dela, era 409, 349, 400 e qualquer coisa, e a 50. Eram 3 portarias, uma falava de prorrogação antecipada, uma de prorrogação ordinária, uma de transferência de titularidade, e em alguns momentos elas se contradiziam. Uma foi feita em 2014, outra foi feita em 2016, a equipe que montou às vezes não era a mesma da outra. O que é que diz? Para tudo. Simplifica isso aqui, onde é que a gente pode desburocratizar esses procedimentos. Vamos tentar trazer para uma estrutura lógica única, para que o privado saiba qual é a regra do jogo. Transformamos todas elas numa única portaria, que hoje é a portaria 530, foi publicada no ano passado. Então, está muito mais claro para esse privado como é que ele tem que agir. E agora, o que é fato, o que é certo também, que a gente também costuma brincar, que é o seguinte, cuidar de burocracia é igual a cortar unha. Você tem que estar o tempo todo fazendo isso. Não é porque você cortou a burocracia uma semana e você está liberado para nunca mais cortar a burocracia, não. O tempo todo a gente está atento e a gente, servidor público, a gente tem um fascínio por norma, um fascínio por resolução, um fascínio... E esse nosso fascínio tem que ser muito bem cuidado e muito bem pensado. Então, que a gente está hoje num momento muito positivo também com a agência, discutindo com ela o que é que ela entende de pauta prioritária regulatória, para que a gente possa ter portarias que estejam alinhadas com o que a agência está fazendo. Eu digo até mais, a gente já está trabalhando nisso, não é que a desestatização vai provocar esse movimento, ela vai se beneficiar desse movimento. A gente está discutindo, a agência publicou agora recentemente uma regra que estava prevista desde 2013, que era a possibilidade de ter um EVTE simplificado para a licitação de arrendamento, um rito um pouco mais célere, e a gente publicou agora. Já discutiu com o tribunal, já discutiu com as autoridades portuárias, já deveremos ter os primeiros casos, se não em dezembro, no começo do ano que vem, os estudos já estão em andamento. Para quê? Para que a gente tenha possibilidades de simplificação nesse processo. Então, as autoridades portuárias que permanecerem públicas por um tempo também vão se beneficiar disso. Agora, a gente, independente disso, a gente tem uma agenda frequente com as entidades que representam o setor. Por quê? Para que a gente possa alinhar com eles quais são as pautas prioritárias da regulação para que a gente possa efetivamente atuar. É claro que a gente nunca vai abrir mão, e aí eu falo a gente, pegando o chapéu da ANTAC, que é a nossa parceira, a gente nunca vai abrir mão de uma regulação. A gente entende que a melhor regulação é a concorrência, não tenho dúvida disso. Se eu tivesse um mercado que fosse com concorrência perfeita, a regulação seria a mínima minimora. Estaria tratando de documentos, talvez uma regulação estilo CAD, mas... Infelizmente, a gente ainda não tem isso. A gente tem um mercado que, em alguns momentos, eu tenho terminais com características de monopólio.
Então, para esse tipo de situação, há que se ter uma regulação agora no momento adequado. E o Ministério está muito sensível a isso, a agência está muito sensível, a gente tem, como falei, uma agenda de conversas com atores do mercado e com as entidades, para que a gente possa definir essa pauta prioritária e rever, onde seja necessário, essa regulação. Não vai ser pela regulação que a gente vai deixar de ter a atratividade dos nossos leilões, não. Mas, vou me repetir, importante, e eu convido a todos os atores aqui, a academia, todos do mercado, universidades, as entidades, para que participem desse processo de consulta pública que a gente vai iniciar agora em dezembro, para que nos ajudem a aperfeiçoar os nossos instrumentos, para que esse ajuste fino na regulação do que a gente está prevendo, nessa matriz de responsabilidades, possa ser ajustado e possa ficar muito claro também e do tamanho adequado. Muito obrigada, doutor Fábio. A gente volta com umas perguntas, mas agora eu queria perguntar para o doutor Salles, vou juntar duas perguntas em uma, porque o assunto, eu acho que se relaciona. É uma pergunta do professor Ademar aqui, de Marcelo, como foi a receptividade da comunidade portuária de Itajaí em relação à proposta de desestatização? Eu aproveito para perguntar para o doutor Salles também, pela particularidade que tem em Itajaí, né, uma gestão municipalizada do porto, qual seria o melhor modelo dentro dessa particularidade? Vamos lá, Melissa, obrigado, doutor Edmar, pela pergunta. Na verdade, é um assunto que nós vemos tratando nesse momento, né? O doutor Fábio, inclusive, iniciou a sua apresentação dizendo que cada um dos eventos terá a sua modelagem específica, né? Nesse primeiro momento em que a EPL, que é a empresa contratada pelo próprio governo, como empresa de projetos e logística do governo, vem fazendo seu diagnóstico, vem identificando essas potencializações, o anseio da sociedade, da comunidade, já foi manifesto, inclusive, através de audiência pública, e nós viemos, de alguma forma, reiterando a ideia, né, de manter uma unidade da Autoridade Portuária Pública Municipal, e vemos, por orientação do próprio Ministério, eles dizem assim, olha, reanalise as suas atribuições dentro de um desafio que nos foi colocado pelo Dr. Fábio, de dizer o seguinte, olha, reanalise isso, pense num conceito de que todas as partes, todos os serviços, sejam eles transferidos para a iniciativa privada, né? E aí, dentro desse conceito de transferir todos os serviços para ganhar justamente aquilo que ele falou, autonomia, agilidade, né, proatividade, que nós estamos dificultados em nossos processos de contratação, né, dar essa faculdade, como é que nós poderíamos fazer uma modelagem e fazer uma proposição ao governo dentro dessas atribuições, né? Nós fizemos já algum primeiro estudo de como nós poderíamos fazer isso, nos utilizamos aí até de conceitos hoje que são, vamos dizer, tem no mundo, né, da autoridade portuária avançada, em que nessa autoridade portuária ela está muito mais na função de alguns ajustes, de alguns controles. Por exemplo, vou dar um exemplo do nosso canal de acesso, né? Sendo ele através do nosso concessionário ou ser feito um processo específico. Todos esses elementos estão sendo analisados dentro dos seus estudos de viabilidade técnico-econômica, né, para verificar, já que parte do seu pressuposto, que a gente quer uma unidade aqui que quem vier ganhar a atividade de exploração do porto tem a melhor condição de competitividade possível nesse cenário estabelecido, você agrega a ele ou não a responsabilidade da dragagem do canal. No primeiro momento, essa atribuição ficaria a esse concessionário, né? No segundo momento, quem sabe, uma ideia de ter a parte da acessibilidade aquaviária transferido para quem faz dragagem, sinalização, monitoramento, DTMS, ou seja, então, fizemos um trabalho em separar todas essas nossas obrigações que se tem por cada uma das atividades, num primeiro momento, e nada disso está estabelecido. Até o doutor Fábio tem pedido muito para a gente assim, manter a nossa mente sempre muito aberta, porque ainda tem toda uma contextualização de montagem a ser perseguida, mas fizemos esse estudo, né? Então, por exemplo,
como é na Austrália, e que nós entendemos ser interessante. Uma autoridade portuária pequena nas suas atribuições, mas que ela ficasse com a regulação prevista, né, no Regulamento de Exploração do Porto, e já visto os diversos atores que se utilizam desse canal de acesso, né, da acessibilidade do controle. Ela teria que implantar o VPMS, ela teria que implantar o ISPS Code dessa região, ela teria que fazer a dragagem? Não, não. Todos esses serviços, como eu disse, seriam da iniciativa privada. Talvez a ação do ordenamento, né, dessa equipe que faria para que o nosso estuário tivesse a equidade da utilização. Nós temos concorrente direto do TUC, nós temos aqui um outro arrendatário, concessionário. Como é que ficaria essa situação dessa modelagem? Né? Poderia dar a entender que o concessionário aqui, por fazer suas obrigações de dragagem e tudo, pudesse vir a priorizar as suas ações no seu terminal? Bem, então é nesse sentido que o debate deve ser feito, do amadurecimento de conceitos e ideias, para que a gente possa achar aqui aquela condição. Então, assim, muitas das nossas ações estaríamos elas atreladas a essa condicionante, de onde nós poderemos melhor fazer a nossa atividade como públicos, não mais como exploradores de um porto. Né? Será que, por nós estarmos com um porto tão inserido na cidade, será que a responsabilidade desse planejamento estratégico não deveríamos ter nós a responsabilidade, ou termos um agente nosso participando, para que os anseios da cidade estejam aí bem atendidos? Então, assim, temos a parte da representatividade junto aos entes de governo, sejam estaduais, sejam federais. Será que esse conceito dessa representatividade não deveria ser mantida pública? Então, assim, são atribuições que nos foi dado o dever de casa e que nós pudéssemos repensar até onde, no que fica ou não, ou como achar essas soluções, de maneira que aquilo que nós temos hoje aqui, essa interatividade porto-cidade, seja de alguma forma mantida e equilibrada. Por outro lado, abrimos essa discussão com a municipalidade, que é quem é o responsável pela autarquia, superintendência do porto, e dar as suas definições e as suas destinações. Né? Temos defendido, isso ainda, a ideia muito incipiente, porque ainda não temos o aval e a sinalização da municipalidade, de desenvolver, quem sabe, uma agência de fomento, porque, na verdade, nós não precisamos ficar restrito apenas ao nosso porto. A gente pode, quem sabe, receber por delegação aquilo que eu falei da parte de turismo empresarial. Quem sabe essa ação, que é muito mais ligada à cidade, poderia ficar com essa, eu digo agência, e por favor não se limite ainda, porque ainda é um processo de evolução de conceitos, né? Que já cuidasse mais dessa parte do Parque Atalaia, da Marina, dessa interatividade, né? Que pudesse, inclusive, ter lá, como a gente sempre pensa, e fazer o pé do molho de navegantes que tanto nos cobram, ter ali uma atratividade turística também, através de um parceiro privado que se estabeleça ali e crie a atratividade que nós, como cidades, gostaríamos de ter, pois são nossos pontos de turismo, são pontos de atratividade, né? Então, é dentro desse conceito que nós podemos, e aí nós desenvolvemos o nosso projeto, que foi o nosso PDZ, e que nós já inserimos nele áreas de expansão portuária. Nesse primeiro momento, temos a limitação da nossa área do porto, que nós saímos de 160 para 320 mil metros quadrados, mas já planejamos dentro da cidade a nossa opção de uso. Né? Nós temos aqui em Itajaí a nossa faculdade da nossa Receita muito interagindo com o Rio. Né? É porto, é terminais portuários, é estaleiros, é indústria de pesca, né? E, inclusive, dentro de um planejamento feito com a Secretaria do Urbanismo, da mesma forma que Navegantes fez, através do seu plano diretor agora, ele criou as linhas macros de acessibilidade dessa nosso tronco, da BR-101, 470, né? Para que nós tenhamos acessibilidade dessa exploração junto ao rio. É ali que vem o nosso negócio. Né? E através de uma linha que nós chamamos de expressa portuária, nós criamos essa condição de reservar o corpo da cidade, a área de convívio, a área de atratividade, onde nós temos, inclusive, um projeto muito bonito, que é o Borda d'Água, que é fazer a cidade retornar a sua visão ao porto. Então, que ele começa justamente onde o porto está hoje, até o mole, né?
de maneira que nós podemos criar essa atratividade e desse convívio. Por outro lado, nessa linha imaginária definida pela linha expressa portuária, nós criamos áreas de expansão de terminais, áreas de zonas de alfandegamento e logística, áreas que efetivamente podem gerar a atividade que é tão importante e sustentável para Itajaí. Né? Eu coloco que nesses 20 anos de municipalização, nós fizemos uma análise da parte de receitas do município, em que o município cresceu 1.400% e o porto cresceu 1.500%. Ou seja, há uma condição umbilical dessa atividade em que é extremamente importante. Isso ficou mais claro agora em 2016, quando a gente caiu muito a nossa movimentação, que o município arrecadou apenas 700 milhões. Nesse ano passado, ele fechou em 1,6 bilhões. Né? Por quê? Porque essa atividade que a gente gera, ela gera uma atividade direta através dos terminais, através dos seus portadores, através das estações aduaneiras que nós temos estabelecidas aqui, cria uma cultura voltada ao comércio exterior. Nós temos grandes despachantes aduaneiros, nós temos grandes agentes, ou seja, há toda uma cultura formada, inclusive, pela universidade, que nos dá uma condição de um complexo extremamente estruturado voltado para o comércio exterior. Então, assim, por que não repensar outras ações que nós possamos, através de uma agência de fomento, criar isto como é no mundo? Né? Sairmos daquela condição que nós temos hoje, das nossas atribuições de administração portuária, que até hoje nós ainda temos isso, rompermos por definitivo isso e voltarmos aí sim, utilizando a criatividade, a sugestão, né, de termos representatividade, temos algumas funções que possam ser, de alguma forma, quem sabe ainda mantidas delegadas, mas para o bem comum desse complexo, desse estuário, desse cluster. Tá? Mas repensando também outras funções que nos dêem sustentabilidade a essa estrutura, né, que a qual nós também temos responsabilidade. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu volto com o doutor Fábio uma outra pergunta. Vou juntar também duas em uma, que o assunto está bem relacionado. Mário Amorim pergunta: como as privatizações dos portos pilotos, conforme mencionado, qual o sistema de gerenciamento e gestão desses portos? Seria também privatizado? Eu emendo outra questão, Fábio, porque você tem dito, né, o governo federal tem tido esse cuidado, o próprio ministro Tarcísio, de falar que vocês estudam um modelo para cada um dos 4 projetos pilotos, né, respeitando as particularidades de cada um. Mas qual seria o padrão, o que seria o núcleo duro desses projetos em si? Vamos lá, obrigado, Melissa, obrigado, Mário, pelas perguntas. Começar pela segunda. Com muita franqueza, não há um núcleo duro. O núcleo duro de modelagem, ele não existe. O que existe de núcleo, de espinha dorsal, são as nossas premissas, que eu falei, que dá liberdade para esse futuro gestor. E aí vou citar, para tentar ser mais claro ainda, com os nossos casos agora. Vamos comparar, por exemplo, o Porto de Santos com o Porto de São Sebastião. Desculpe, São Sebastião. A gente tem em São Sebastião um terminal, um porto, que em termos de área é menor do que o Porto de Santos. Hoje é um terminal, um porto que não tem um contrato de arrendamento vigente. Eventualmente poderia se ter um contrato de um arrendamento múltiplo uso, por exemplo. Uma área bem localizada, não tem um grande conflito porto-cidade como tem Santos. Santos, como falei, eu tenho mais de 50 contratos de arrendamento, eu tenho em relação porto-cidade constante e sempre processo de melhoria. Eu tenho uma quantidade de atores muito grande lá no Porto de Santos. Então, em tese, e aí, em paralelo aqui, orbitando a gente, tem uma demanda, o privado tem que ter liberdade, o privado tem que ter possibilidade de fazer seus negócios de forma muito rápida. Então, por que não transformar num TUP? Então, faz sentido, por exemplo, se pensar em transformar o Porto de Santos no TUP? A meu ver, não faz sentido nenhum. São Sebastião, pode ser que faça sentido? Pode ser. Eu posso trabalhar tanto numa linha de concessão, como a gente está pensando para a CODES, e vai colocar agora em consulta pública da CODES, é um grande modelo de concessão,
com obrigações, e que depois de 35 ou 70 anos isso retorna para a União. Mas eu poderia pensar, por exemplo, para um porto semelhante a São Sebastião, transformar num TUP, transformar num terminal privado, elimina a poligonal, faça uma desalienação da companhia, vendo os bens por meio de leilão também. Então, estou falando de uma mudança, enfim, uma guinada grande no processo lá. E da nossa parte, nós não temos nenhuma leitura negativa dessa possibilidade. Então, ou seja, tanto eu posso ter, como eu falei, uma concessão, entre aspas, tradicional, como eu posso ir para um TUP. Então, não há essa necessidade de que tenha uma espinha dorsal comum no aspecto regulatório. Há realmente... Agora, o que a gente está analisando realmente é melhor para a gente transformar no TUP? Essa leitura, porque o que a gente tem visto é que o TUP tem sido um modelo que deu certo. O TUP tem conseguido fazer os investimentos, tem aumentado sua participação no share de movimentação de cargas do país. Então, o que a gente tem visto é um bom case. Navegantes é um excelente case também para isso, como a gente está falando. Taxa de crescimento, a forma como vocês investem, é um negócio muito positivo. Então, assim, faz sentido transformar algum porto público em TUP? Pode fazer sentido. Qual seria o meu rito processual para construir isso? Estamos discutindo com a nossa jurídica, estamos discutindo com a SPU, estamos discutindo com o banco, porque ao mesmo tempo eu não posso abrir mão, em especial São Sebastião, das questões ambientais, das preocupações ambientais. Eu tenho um TUP ao lado da Petrobras, eu tenho que ter como é que funciona essa correlação. Então, assim, não existe a necessidade de se ter uma espinha dorsal que seja comum. Não. É realmente caso a caso, é realmente modelo a modelo, e é realmente realidade a realidade. Mesma coisa Itajaí. Faz sentido, como a gente fala, faz sentido a gente transformar o Itajaí em TUP? Eu entendo que não. Eu entendo que, embora seja um terminal que tenha perfeito número de arrendamentos, você pode também, hoje tem um, eu acho que, como eu falei, essa relação do porto com a cidade, com a municipalidade, com a região, eu entendo que transformar isso num TUP não seria o melhor desenho. Estamos numa fase inicial, mas acho que há essa inter-relação do porto com a cidade muito maior do que tem, por exemplo, em São Sebastião. Então, não vai ser somente o porte, não vai ser somente o número de arrendamentos, não vai ser somente o perfil de carga, são outros aspectos que vão levar em conta também dentro que vão pesar nessa nossa decisão de para qual modelo a gente vai convergir. E, de novo, só para deixar claro, no processo da Codesa, e eu cito a Codesa porque é o que está mais avançado, a gente fez mais de 300 reuniões com atores da comunidade. Então, ou seja, conversamos com cada um dos arrendatários, conversamos com cada um dos terminais privados, conversamos com Receita, conversamos com Anvisa, com Vigiagro, conversamos com os operadores, conversamos com donos das cargas, conversamos com a prefeitura, conversamos com o governo do estado, com o bancado. Então, ou seja, porque a gente tem que realmente entender as percepções de cada um. E isso vai se repetir nos próximos. Vamos fazer a mesma coisa para Santos, já estamos fazendo para Itajaí, vamos fazer para São Sebastião. Ou seja, e aí, com muita franqueza, não há de se falar em um mínimo de necessidade de ter um espinho dorsal para esses projetos. O projeto vai ter a customização que ele precisar ter. Então, não é porque a gente vai fazer concessão nessa primeira rodada, que é o que vai sair da Codesa, que todos vão ser concessão, de forma nenhuma. Em algum caso, não, vamos abrir o capital. Como se chegou a pensar também, faz sentido abrir um capital? Faz sentido criar algum ator com uma golden share para ter eventualmente poder de veto para alguma decisão? Pode fazer sentido. Faz sentido ter colocar no conselho um assento para o governo? Não sei. Então, assim, esse tipo de avaliação, a gente vai ponderar e vai realmente ter soluções caso a caso. E, de novo, por isso que a importância desse nosso contato com a sociedade. Com relação à questão dos sistemas, o que é que a gente imagina? Primeiro, se for sistemas, até para eu entender um pouco a pergunta melhor, se for sistemas de gestão da companhia, a gente tem hoje uma série de sistemas que até de software livre que a gente trabalha, sistemas que integram, por exemplo, Sistema Eletrônico de Informações, onde eu consigo tramitar um processo para a DOCA do Ceará ou para a DOCA da Bahia, só eletronicamente, sem precisar envio nenhum formal. Então, esse tipo de sistema, eu acredito que esse concessionário privado vai querer ter essa própria informação, porque vai ter segredos de negócio lá, vai ter números sigilosos, e eu não acredito que ele vai compartilhar esse tipo de sistema com a gente. Então, os sistemas internos dele, eu acredito que ele vai ter liberdade para isso, e eu acho que provavelmente ele vai colocar um pacote de sistemas individual para ele. Agora, se a gente está falando de sistemas macro, como, por exemplo, porto sem papel, a gente acredita que esse vai ser, sim, uma realidade que vai permanecer, porque a gente já está não só nos terminais, nos portos públicos, como também nos terminais privados. Esse foi um avanço que a gente acredita, que a gente conseguiu nos últimos anos também, de padronização de procedimentos, de velocidade na liberação das atracações,
Então, sistemas como o Porto Sem Papel, a tendência é que a gente mantenha. Logicamente, se ele entender que um ajuste de interface, uma determinada potencialidade precisa ser trabalhada melhor, a gente, como é um sistema nosso, que a gente fez com o CERP, a gente tem liberdade para fazer esse tipo de ajuste, mas a gente acredita que vai ser bom para ele também continuar a manutenção desse sistema. Agora, sistemas, como falei, sistema de gestão interna, ele deve ter uma liberdade. E ainda uma terceira hipótese, você está falando em sistema tipo o VTMS, que lá na Codesa já tem um VTMS implantado, a nossa expectativa é que esse futuro concessionário vá herdar esse material que hoje já está implementado. Ou seja, quem não conhece, eu sugiro que conheça. O VTMS é o sistema Vessel Traffic Maritime Information System, que é um sistema que gerencia o sequenciamento de navios no canal de acesso, tem câmeras que ajudam a fiscalização também, analisam as condições de corrente, de vento, de mar, de onda. Então, é um sistema muito... Além de produzir uma série de dados para pesquisa com as universidades também. Então, esse sistema em especial, ele vai ser integralmente passado para esse futuro concessionário, porque ele é um sistema que está, muito moderno, ele foi recentemente instalado, atende às normas, atende às especificações internacionais. Então, esse a gente acredita que não tem por que esse futuro concessionário não fazer mão desse tipo. Então, nessas 3 linhas, quais são essas 3 respostas que eu falei em sistemas que a gente pode passar? Muito obrigada, doutor Fábio. Eu vou aproveitar e vou dar uma pergunta que tem aqui para o senhor, de Elivelton Doré. Prezado Fábio, a desestatização de portos públicos não pode favorecer uma verticalização de determinados setores? Empresas estrangeiras poderão participar em licitações das autoridades portuárias? Obrigado, Elivelton. Excelente pergunta também. Vamos lá. A verticalização de muitas cadeias nossas, ela não é decorrência de ser um porto público ou ser um terminal privado. Eu acho que essa é uma característica que a gente tem no mercado, uma característica muitas vezes da cadeia econômica daquela carga quem está trabalhando, e isso independe de ser um porto público ou um porto privado. E aí, enfim, primeiro que me vem, quando se fala em verticalizado, o primeiro que me vem à mente é celulose. Celulose, o cara é o dono da floresta, é o dono da fábrica, é o dono das barcaças, é o dono da logística, dos vagões, e também importante para que ele seja dono, muitas vezes, do seu próprio terminal portuário. Eu posso colocar um terceiro fazendo essa operação, que seria em tese de um centro de custo? Posso e fazemos. Quando a gente modela os terminais, como fizemos recentemente com o STS-14 e o STS-14A, são 2 terminais de celulose no Porto de Santos, a licitação foi agora em agosto, excelente resultado, mais de R$500 bilhão de outorgas, mais em termos de mais outro R$500 bilhão de investimentos também, movimentação, esse negócio sensacional. Então, foi movimentado por quê? Porque essa operação, como está falando com isso, ela já é privada, o arrendatário já é privado também, seja o próprio dono da carga, seja um operador logístico que funciona para terceiro. Então, essa verticalização a gente entende que não seria um grande risco. Agora, qual é a nossa preocupação também, ao mesmo tempo? Se pegar, por exemplo, o Porto de Santos ou uma Codesa que tem vários terminais, vários arrendatários dentro do seu corpo, né? Colocar, aí você eventualmente concede, e um operador portuário, que, por exemplo, tenha um concorrente dentro do porto, para evitar que ele possa perseguir ou tratar de modo diferenciado, ou não dar devida isonomia, a gente está colocando que para operadores, e isso não vai estar na Codesa também, ele tem um limite na participação acionária, exatamente para evitar que esse tipo de perfil de gestor portuário que a gente tem, ele possa lançar mão desse seu papel de autoridade portuária privada e, com esse papel, via prejudicar negócio de eventuais concorrentes dele. Então, para isso, a gente vai ter, na origem, uma limitação de percentual na composição acionária para esse tipo de situação. Mas, para além disso também, como eu falei no começo da nossa conversa hoje, a gente tem a agência reguladora. A agência reguladora, a ANTAC, ela tem mecanismos para, em havendo uma denúncia, em havendo indícios de que há uma verticalização que seja prejudicial para a cadeia econômica, ou que há algum determinado comportamento que seja pernicioso para o negócio dentro do porto, ela tem remédios regulatórios para trabalhar, mitigar e eliminar esse tipo de situação. Mas, concluindo, assim, há essa preocupação nossa, embora a gente enxergue que a verticalização seja uma realidade, a gente tentou trabalhar em casos específicos para evitar que isso traga prejuízo
para outras operações portuárias dentro do mesmo complexo. Muito obrigada, doutor Fábio. A gente tem aqui 10 minutos para encerrar, devemos encerrar dentro do tempo aqui previsto. Eu queria deixar a palavra agora aberta para as considerações finais do doutor Fábio e do doutor Marcelo Salles também. Fiquem à vontade. Vamos lá, iniciando aqui, queria mais uma vez agradecer o convite da CIDESPORT pela nossa participação aqui. É realmente para a gente muito importante trazer esse nosso recado, trazer as nossas premissas, mostrar para a sociedade como é que a gente está trabalhando esse tipo de programa, mas mais do que isso, ouvir perguntas, ouvir preocupações, ouvir os anseios da comunidade portuária, da academia, dos atores que militam no nosso setor, para que a gente possa, como eu falei, ir aperfeiçoando os nossos instrumentos. A gente tem um dado, Melissa, que é o seguinte: a gente já fez, falei, em torno de 30 licitações de arrendamentos, e nenhuma delas, o projeto que a gente colocou para a consulta pública foi o mesmo projeto que a gente publicou a edital de licitação. O que é que eu quero dizer com isso? Que em todos a gente fez questão de incorporar boas sugestões que a gente recebeu ao longo do tempo. E eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer da mesma forma nas desestatizações. Quando vamos abrir a consulta pública agora, deveremos receber muitas contribuições. Acredito que boa parte delas a gente vai internalizar. A gente não tem nenhuma vaidade de querer já sair com o projeto perfeito. Mas se a gente acha que ele está muito bom, não temos nenhum tipo de vaidade ou de orgulho de dar um passo atrás, de recuar e organizar melhor, se isso trouxer realmente mais segurança regulatória, mais atratividade, mais eficiência para o setor. Então, a gente espera fazer esse movimento e contamos, de novo, com toda a sociedade para fazer esses ajustes nessa etapa, seja para a Codesa, seja para Santos, para Itajaí, para São Sebastião. Então, esse tipo de movimento é muito importante. Então, em nome do ministro Tarcísio, eu agradeço o convite, em nome do nosso secretário, Diogo Piloni, agradeço o convite da CIDESPORT e agradeço também a presença do meu parceiro, meu amigo Marcelo Salles, nesse mais um debate nosso, que tanto tem atuado pelo Porto de Itajaí e tanto tem se empenhado nesse processo da desestatização para achar esse melhor modelo, em especial para Itajaí, para a comunidade da região do Vale do Itajaí. Obrigado. A palavra está com o senhor, doutor Marcelo. Eu acho que a palavra-chave tem que ser otimismo. Por que eu digo isso? Porque aqui em Itajaí, no complexo, eu acho que nós vivenciamos isso nos últimos anos, né? E aí vou parafrasear de novo o Ricardo Arta, que há algum tempo diz: Itajaí, a região, é uma fênix, e apesar de todas as suas dificuldades, ela sempre ressurge, mesmo quando todos acham que por alguma forma nós já tivéssemos acabado. E isso tem sido uma característica acho que da região, de achar e recriar as suas situações. Eu acho que isso é muito importante nós termos como cenário, né? Eu acho que desde as pessoas que vieram há anos atrás e colonizaram o nosso estado e criaram essa cultura, né, de estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo, e o mundo está passando por uma grande transformação. E isso é a grande verdade. O nosso mercado vai estar suscetível, no primeiro momento, fisicamente, à chegada desses grandes navios. Se nós não tivermos as nossas adequações a tempo e a ordem, nós ficaremos para fora do mercado. E isso é sério e é grave, porque é não ter a opção, porque a opção não existirá, né? Então, talvez uma das formas que nós tenhamos para viabilizar investimentos de tal ordem e de adequar as nossas instalações é essa, ou seja, existe a disponibilidade de capital mundial para poder fazer isso, e é importantíssimo que façamos, porque 2022 está aí, né? Então, desculpe, em alguns momentos, eu sou muito claro nas minhas colocações, eu tenho certeza que talvez alguns não gostem disso, mas eu prefiro muito mais encarar o problema e achar a solução do que escondê-lo embaixo do tapete, né? Sei que sou muito criticado por isso, mas é assim que se enfrenta as adversidades da vida, e a minha vida, diferentemente desses modelos que todo mundo apresenta como toda perfeita, não é. A vida vem se apresentando a cada momento as nossas dificuldades para que nós possamos amadurecer inclusive como sociedade, para que possamos achar as nossas soluções, e cada uma delas dentro do melhor para o todo. E isso temos feito com brilhantismo
aí eu não estou dizendo Itajaí, as nossas regiões em que o nosso empresariado sempre teve a coragem de desafiar, né, os mercados e, por isso, buscar a nossa sustentabilidade socioeconômica. E isso vem desde o nosso período. Então, assim, é um momento em que nós estamos vivenciando uma mudança tecnológica no mundo fora de série, né? Blockchain da nossa atividade já está em vigor, já está implantado em vários países do mundo, chegará ao Brasil, então a nossa cadeia efetivamente será muito mais ágil, melhor. Como é que se adequa às nossas instalações, né? Como é que se adequa às nossas condições, sendo pública, ter que fazer um processo de efetivamente contratar uma pessoa de informática para fazer isso. Eu sei que é muito pequena isso que eu estou dizendo, mas é a realidade. Nós temos que migrar para instruções e elementos que nos dê essa flexibilidade gerencial, manter, como o doutor Fábio colocou, as instituições de Estado previamente fortificadas, né? Ágeis também, porque também não adianta um retardo muito grande nas suas ações, para que esses serviços sejam aquilo que a sociedade precisa. Nós não podemos mais ter o conceito, né, de mantermos isso arraigados. Temos que definir isso claramente a nível nacional, para que o Brasil ocupe um espaço tão merecido no mercado mundial. Nós não podemos ser um país com uma potencialidade de um PIB tão grande, uma condição de tão importância, uma condição mercadológica, e temos menos de 1% do comércio exterior. E isso é ruim para nós, né? Vejo que as nossas pequenas ações e que foram tomadas com a coragem dessa equipe que hoje está na Secretaria e no INFRA, nós já crescemos 13 pontos, né? Posições no ranking mundial de qualidade de serviço. E é isso que nós estamos fazendo, porque nós ainda estamos muito lá atrás a nível de serviço de infraestrutura, né? Vamos em frente, vamos acreditar e melhorar, fazer uma sociedade melhor, né? Os acertos com os erros e com as correções. O não fazer, a estagnação, ela nos leva a um caos. Nós temos que ter a coragem de fazermos isso de uma forma sensata, e aí vem o meu agradecimento novamente à Secretaria, né, ao doutor Tivani, ao doutor Fábio, que tem feito isso ouvindo, tendo a cautela, tendo o bom senso de achar as soluções dentro de uma lógica racional, para que nós possamos achar o nosso melhor modelo, né? Então, mais uma vez, agradecimento ao Esporte, professor Ademar, a toda a sua equipe. Elissa, muito obrigado por estarmos aqui conosco, né? E a todos os participantes. Muito obrigado. Eu agradeço em nome da Unisul, da UFSC, da Universidade de Valência, a explanação dos senhores. Eu acho que foi um debate rico, e é um assunto que a gente ainda vai ter muito assunto para discutir, mas eu, antes de passar a palavra ao professor Ademar, eu acho que é nessa expectativa de otimismo, né, que bem ressaltou o doutor Marcelo e que está muito presente na fala do doutor Fábio, que a gente deve encerrar, porque nós fazemos parte de um setor essencial da economia do país, e não esqueçamos que estamos no meio de uma pandemia, e num cenário como esse, a nossa atividade não parou, não pode parar, e ela se mostra mais do que nunca essencial para o crescimento e desenvolvimento do Brasil. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, professor Ademar.